A história de uma grande conversão. É isso que nós vamos ver em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa. A Hora e a Vez de Augusto Matraga é o último conto da obra Sagarana, do Guimarães Rosa. O conto se passa no sertão brasileiro, no norte de Minas Gerais. Mas lembrando que o sertão aqui não é apenas um sertão físico, mas é todo um ambiente imaginário que não está situado no litoral brasileiro. Sempre quando nós falarmos aqui de sertão e litoral, nós estamos dividindo o Brasil em dois imaginários distintos. O sertão é todo aquele imaginário do interior, é todo aquele imaginário que não está dentro do litoral. O litoral está intrinsecamente ligado às grandes cidades, a um pensamento e a um imaginário muito mais cosmopolita e urbano. Nesse conto, Guimarães Rosa narra a história do Nhô Augusto Esteves, filho de um coronel de um rico fazendeiro da região do norte de Minas Gerais. Nhô Augusto é um personagem muito interessante. Ele tem dois temperamentos muito claros, desde o início da narrativa. Ele é sanguíneo e ao mesmo tempo muito colérico. E esses dois temperamentos vão determinar o destino desse personagem. O conto é muito bem delimitado em 3 arcos. Por isso é que ele foi adaptado 2 vezes para o cinema brasileiro. Ele poderia muito bem ser adaptado para o teatro, porque o Guimarães Rosa aqui fez um trabalho excepcional de divisão desses atos. Você tem 3 arcos narrativos muito presentes. O primeiro arco é muito definido pela exposição dos personagens, mas principalmente pelo personagem Augusto Esteves, porque o primeiro ato é finalizado com uma cena de violência. E essa violência sofrida por ele é proporcional a toda a violência que ele já propiciou para todas as pessoas em volta dele. Desde a filha, a esposa, todas as pessoas que convivem com esse sujeito experimentam a violência e o imaginário violento que ele guarda. Por isso o primeiro arco finaliza com uma ação muito violenta e muito forte. E fica muito claro para nós o motivo da finalização do arco no ato de violência. Porque o ato de violência é o que posteriormente Augusto Esteves vai dizer no segundo ato, que é o que gerou a sua conversão. Porque a violência sofrida por ele lhe causou uma experiência do inferno em vida. E esse sujeito que espalhou medo e violência para todos em volta dele, recebeu de uma só vez, como se fosse de maneira condensada, o retorno de todo esse medo, de toda essa violência. Então nós iniciamos agora o segundo ato. O segundo ato é iniciado por uma tremenda contrição, por um processo de purgação muito forte do Augusto Esteves. E esse é o início da sua conversão. É a experimentação do inferno em vida. E após um tempo de dor e sofrimento, de purgação, e aqui é a representação do purgatório, no início do segundo ato, o personagem principal recebe a visita de um sacerdote. O autor, então, nos dá vários detalhes da conversão. E a conversão do Augusto Esteves, ele entende que o seu tempo em vida deve ser devotado a servir. Então esse homem que nunca trabalhou, que era filho de fazendeiro, filho de um coronel, e ele mesmo um coronel, entende que trabalhar e servir o próximo é que seria o modo de se converter. Essa seria a grande conversão de Augusto. E para além dessa conversão pelo trabalho, há um aspecto muito interessante, chega a ser engraçado aqui, que é o seguinte: o Augusto Esteves, como é um sujeito muito chucro, a sua conversão também se molda mais ou menos com esse imaginário. Tanto é que ele é o sujeito que diz que, de qualquer modo, por bem ou por mal, ele irá para o céu. Ele irá ver a face augusta de Deus por bem ou por mal. E é muito engraçado porque ele tem uma outra frase também que representa bastante a sua personalidade, que é: eu vou para o céu de qualquer jeito, nem que seja a base de paulada, nem que seja a base de porrete. O segundo arco encerra-se com a finalização do purgatório do Nhô Augusto. Então, por um grande período, o Augusto Esteves permanece como se fosse em forma de purgatório mesmo, em um determinado local. E o terceiro arco se inicia com uma viagem de Augusto Esteves. Ele entende que está na hora de encontrar seu destino, porque ele reconhece, lá no início do segundo arco, quando ele estava bastante doente, em decorrência da violência que ele sofre, ele recebe a visita de um sacerdote. E fica muito gravada na memória dele uma frase que o sacerdote diz, que é: todo mundo tem a sua hora, todo mundo tem a sua vez, Augusto. E é atrás da sua hora e da sua vez que o Augusto sai novamente andando em busca do seu destino. E novamente o seu destino é marcado por violência, mas ele age no intuito agora de fazer justiça. E até o seu apostolado está relacionado com a violência, porque enquanto ele está lutando pela sua vida e para fazer justiça, ao mesmo tempo
ele está tentando converter o seu algoz, converter o seu inimigo. Então, na hora da morte, na hora mais violenta, ele tenta converter o sujeito que está tirando a sua própria vida. Bom, o fato é que esse conto é muito simbólico, muito representativo. Porque, na verdade, uma conversão sincera e verdadeira, ela é sempre violenta. É claro que não no sentido físico, mas sempre no sentido espiritual, uma conversão verdadeira ela é violenta. Ela é sempre radical. Porque uma conversão não pode ser uma meia conversão. Uma meia conversão é o mesmo que nada. A conversão tem que ser completa, radical e violenta para que faça sentido. E com esse personagem tão particular e tão sertanejo e tão do interior, o Guimarães Rosa, como gênio que é, consegue universalizar o mais particular dos homens, o mais simples, interiorano e mais sertanejo dos homens. Ninguém mais interior, mais sanguíneo, mais colérico do que João Augusto Esteves. Se você quiser ler uma história sincera de conversão, mas não tem tempo de ler um grande livro de um grande santo, fica a dica. Leia o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Apesar de ser uma ficção, você vai ter contato com uma história sincera de conversão e com aspectos reais e práticos muito interessantes. Novamente, o particular se universaliza nesse conto. A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Esse conto representa o Brasil profundo.